carta de João, 1 João, antes de Apocalipse ali, primeira carta de João, capítulo 1, conhecida essa palavra de muitos irmãos, né? Que vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos, que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Senhor Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra, Pai, que já falou ao meu coração. E Senhor, eu te peço, Pai, que ela venha fazer morada em corações que nessa noite chegaram, Pai, que precisam ouvir a tua palavra, uma palavra de mudança, uma palavra de fé, uma palavra de renovo, Deus. Traz para nós, Senhor, o alimento espiritual ao qual precisamos, assim como nós necessitamos no dia a dia do alimento físico, Pai. Que tu venha dar esse alimento para que possamos caminhar firmes e constantes na tua palavra, na tua presença, ou melhor, Pai, é o que nós te pedimos desde já e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Queridos, quando o apóstolo João escreve essa carta, ele está praticamente dando um testemunho pessoal da sua fé. Ele está simplesmente passando adiante aquilo que ele viveu com o Cristo. De uma forma simples e clara, ele deixa escrito para testemunhar as outras pessoas. Algumas igrejas que estavam lá na Ásia Menor, provavelmente lá na Ásia Menor. E aquelas igrejas que ele vai lá referenciar em Apocalipse. Aquelas 7 igrejas que ele exemplifica lá em Apocalipse 2 e 3, se eu não me engano. Ele vai falar de algumas igrejas da Ásia Menor. O Senhor, quando ele fica aqui aos 40 dias, ao final da sua jornada aqui, naqueles 40 dias após a ressurreição, ele fala aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. E ele dá esse start aos discípulos. E muitos deles não ficam só em Jerusalém, alguns ficaram em Jerusalém. Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto venha poder. Eles ficaram uns dias ali, veio o Pentecostes, depois alguns saíram para divulgar a palavra de Deus, porque também foram perseguidos em Jerusalém. E a Ásia Menor é uma região ali que é a atual Turquia hoje. Muitas igrejas se instalaram ali em cidades e viram a glória de Deus. Logicamente que se instalaram ali, depois Paulo, Barnabé tiveram ali fundando essas igrejas, tiveram que mandar cartas, assim como João também mandou essa carta para lá. E essa carta não está endereçada a uma igreja, está endereçado às pessoas da região, aos irmãos que ali congregaram. E essa carta chegou até nós, um testemunho de fé de uma pessoa que viveu com Cristo. E
João, se nós analisarmos nos evangelhos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm praticamente a mesma ótica, mas João apresenta Jesus como a figura de Deus. João apresenta Cristo como Deus, e ele apresenta ao Senhor com a intimidade que os outros talvez não tiveram. Porque eu sempre vou falar o seguinte, que Pedro ele foi chamado para dar aquele início ao Evangelho, a divulgação da palavra, ao início da igreja, pela sua ousadia. Paulo vai ser chamado para dar os fundamentos e firmar a igreja, mas João, ele é chamado pelo Senhor, para que o Senhor mostre para ele os segredos. O Senhor vai lá na ilha de Patmos, dá a visão do Apocalipse, dá as visões para João, mostra para João os segredos, é aquela intimidade que ele tinha, que João por si só falava. O discípulo ao qual o Senhor amava, ele talvez sentia no olhar do mestre aquele amor, e ele dizia, ele me ama, me ama. E é esse o amor que eu e você precisamos sentir do Senhor, e ter essa certeza de que ele verdadeiramente nos ama, a ponto de dizer, eu sou amado do Senhor, o mais amado dele. Embora sabemos que ele não faz distinção de ninguém, mas nós nos precisamos nos sentir amados dele. E João vai falar, no princípio era o verbo. Lá em João 1, João 1, no Evangelho de João, ele mostra, Senhor, um Jesus diferente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, a palavra. E o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava na criação. Então ele vai falar nesse verso aqui, o que era desde o princípio. E ele deixa registrado, a ponto de que pessoas vão dizer que lá no final, quando João diz assim, olha, eu escrevi a respeito de Jesus aqui, na primeira carta do Evangelho de João, ele vai dizer, eu escrevi a respeito de Jesus aqui, mas todos os milagres que ele fez não caberia nessa terra, se eu escrevesse todos os milagres que ele fez. E pessoas vão dizer o seguinte, não, ele não fez só isso, não é só na Bíblia, não é só o que está na Bíblia, ele fez muito mais. E daí os evangélicos ficam dizendo que a Bíblia deles é o manual de fé, e não, nós temos que seguir não só o que está na Bíblia. Os religiosos estão falando por aí não, porque olha, João falou isso. Mas quando João fala isso, ele não fala do Jesus terreno que esteve 3 anos aqui, no seu ministério de 3 anos, ele fala do Jesus Deus, que a eternidade não tem como escrever. Tudo que foi feito na eternidade não tem como escrever. Se nós fôssemos escrever os 3 anos de Jesus, mesmo que ele fizesse um milagre por minuto, nós teríamos como escrever sim. Lógico que a época era difícil de fazer, mas a eternidade, o que Jesus fez, o que Deus fez na eternidade, não tinha como ser escrito. Por quê? Porque Jesus é Deus. O que era desde o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. E as pessoas, pastor Marcos já entrou, e quando ele entrou eu falei, fiz assim para Aline, ele já está me quebrando, porque ele já entrou na pregação, porque o Senhor testifica. Eu estava vendo esses dias que existem 122 variáveis para a existência da vida. 122 variáveis para a existência da vida. A água ela tem que estar no estado líquido, a maioria da terra, não pode ter muita geleira. A distância do sol ela tem que ser precisa para que haja vida na terra, assim como a distância da lua. O tamanho da terra ele tem que ser proporcional para que tenha uma gravidade certa para eu e você estarmos aqui. A camada de ozônio, estou colocando algumas. A quantidade de oxigênio, a porcentagem de oxigênio na atmosfera tem que ser
X%, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não haveria vida. O dióxido de carbono que eles falam que gera um efeito estufa natural para que exista vida. Os solos com os minerais para que haja vida nas plantas, tudo é muito perfeito. E tem gente, porque a ciência fala no Big Bang, o pastor Marco falou aqui, o Big Bang é uma explosão no mundo, gerou vida. Queridos, eu me lembro que numa aula de pós-graduação, quando eu me formei, eu fiz uma pós-graduação em seguida, era de planejamento urbano. E uma das aulas, a primeira aula que tinha era química, e ele era um PhD em química. Ele vira para o quadro, ele começa a escrever algumas coisas naquele quadro, e ele começa a escrever, e ele escreve, e ele diz assim, por isso, escreve um monte de letras e números. E quando ele finaliza, ele diz assim, ó, é impossível existir vida. Ou seja, diante da química, a vida é um milagre. Diante do ceticismo daquele homem, da sua sabedoria, ele escreve mostrando que a vida é um milagre. E eu tenho experimentado nesses últimos dias que a vida realmente é um milagre. E eu e você estarmos aqui é um milagre, a qual o Senhor nos chamou para isso, para estarmos aqui. E você ser escolhido dentre os muitos chamados é um milagre maior ainda. Então sinta-se privilegiado de estar aqui nessa noite, não por me ouvir, não, mas porque você é um amado do Senhor. E o Senhor cria um ambiente perfeito para existir vida e para colocar o homem no centro da criação. Mas o homem arrasta para dentro do local perfeito uma coisa chamada pecado. Então João, ele vai começar a falar o que era desde o princípio, o que ouvimos. Será que João está falando o que nós ouvimos a respeito do que os profetas falaram desde a época de Moisés? Ou de Isaías? Ou dos profetas que profetizaram acerca de um libertador, de um homem que viria, um Messias que viria? O que ouvimos, o que nós temos ouvido? Ou se ele teria falado sobre o que ele ouviu diretamente da boca do mestre? Todos os ensinamentos que eles ouviram, todas as palavras de sabedoria, tudo aquilo que eles ouviram e que mudou a história, eles queriam alguém que os libertasse fisicamente, eu sempre falo aqui, do domínio de Roma, do domínio romano. E de repente vem alguém para libertá-los de si próprio, do seu eu, da sua ganância, do seu egoísmo. Aquilo que eu e você estamos sendo libertos dia a dia, que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Porque nós não viemos perfeitos, nós viemos imperfeitos. É fato, eu e você não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, já estaríamos no céu. Ele teria findado a boa obra. Mas a obra está em andamento. Ele vai finalizar até aquele último dia determinado para mim e para você. O que temos ouvido? O que eu e você temos ouvido nas noites que nós tivemos aqui, ou num podcast, ou numa mensagem no YouTube? Será que nós temos ouvido a palavra de Deus verdadeiramente? Ou ela só tem penetrado os nossos ouvidos e entrado num lado e saído no outro? Não penetrado ao coração a ponto de nos fazer olhar para dentro e ver o que existe em nós, o que precisa ser mudado ou não. A palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o fato de você estar aqui, precisar estar aqui, é porque você precisa, assim como eu, ouvir a palavra de Deus.
E à medida que nós ouvimos, às vezes uma fagulhazinha pequena penetra o coração, toca na alma e diz assim: é aí que tu precisa mudar. E a gente olha, a gente é ministrado, o nosso coração é tocado, e a gente diz: Deus, Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, mas não esqueças de mim. Muda a minha história, muda a minha vida. Faz de mim um vaso novo, um vaso de honra e não um vaso de desonra. E João, ele caminhou com Cristo. O que vimos com os nossos próprios olhos, a mansidão de Cristo, o domínio próprio que ele tinha, que ele conseguiu, porque ele era Deus, a expressão humana correta, a vida que andou entre nós, a leveza de uma alma sem pecado era do Senhor Jesus. Ele caminhava de forma leve e constante, porque ele não carregava o pecado a qual eu e você estamos sujeitos. A simplicidade de um coração quebrantado, que mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro, mesmo que ele sabia, que ele havia dito para os seus discípulos: ei, ele dorme, ele chora. A palavra vai dizer, João fala, e Jesus chorou. Um coração quebrantado de sentir a dor do próximo. Ele sentiu a dor, ele não chorou porque Lázaro havia morrido, não porque Lázaro ressuscitaria, mas ele chorou porque ele se quebrantou com a tristeza que havia no coração da sua amiga, da sua irmã, da Maria. É o Senhor que chora comigo, com você, olhando mesmo, sabendo o que Ele pode fazer, mas Ele analisa a nossa fragilidade e entende que nós podemos, que Ele pode nas nossas vidas, mas Ele diz: ei, permanece um pouco mais, ainda não é o momento, anda um pouco mais, não desanime, anda um pouco mais, a tua carreira ainda é longa, tu precisa avançar, tu precisa correr, porque assim como o pai que quer que o filho largue das rodinhas da bicicleta, ele fica ali cuidando, o Senhor Jesus quer que às vezes você ande por conta própria, mas você precisa avançar e não retroceder. O amor de forma humana, a qual Paulo vai escrever em Coríntios, lá em Coríntios 13, que ainda se eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada eu seria. E Paulo não andou com Cristo, mas Paulo consegue descrever, ao ouvir relatos dos seus irmãos, os milagres que Jesus... Será que João estava falando o que vimos com os nossos próprios olhos, dos milagres, das curas que Jesus havia realizado, inúmeras curas? Isaías vai dizer: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. A forma de Jesus, segundo Isaías, não era mais bela, mas era mais linda, era mais perfeita, carregava a verdade extrema, carregava a simplicidade, carregava a pureza da alma. Será que, por que você, às vezes, não conseguimos ver a Cristo? Porque às vezes a gente vem aqui e busca na aparência, no melhor louvor,
na melhor palavra? Buscamos inspiração em pessoas. Buscamos que os nossos olhos querem ver, mas não buscamos o que verdadeiramente o nosso coração precisa, que está em Cristo Jesus, que está no padrão que Ele deixou para mim e para você, num padrão de amor, num padrão de fé, num padrão de certeza. E João vai falar o que contemplamos, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. E o que é contemplar? Contemplar é admirar, é olhar fixamente e admirar. Então olhar é uma coisa, contemplar é outra. Nós precisamos contemplar. Quando nós contemplamos a Cristo, verdadeiramente nós conseguimos vê-lo. E eles contemplaram. Ele estava ali ressignificando toda uma história. Tudo aquilo que eles buscavam, eles viram que não valia mais a pena, porque a paz que excedia todo o entendimento estava em Cristo. Quando contemplamos a Cristo, a pessoa dele, nós conseguimos ressignificar tudo ao nosso redor, dar um novo significado àquilo que a gente, às vezes a gente mergulha numa busca constante de buscar, de trazer, de objetivos, direções. E quando nós encontramos a Jesus verdadeiramente, nós olhamos que tudo perdeu a razão, perdeu o sentido. Ele dá um novo significado à nossa vida. E começamos a caminhar de fé em fé, de glória em glória. E é isso que eu e você, cristão, devemos buscar nele, na pessoa dele, um significado novo para a nossa vida. É fato, eu sempre falo, precisamos viver uma vida boa aqui, buscar, trabalhar, conquistar, mas botar de lado a ambição humana, aquilo que cega a gente e faz a gente correr, e chegar lá e ver que nada disso valeu a pena. E as nossas mãos apalparam. Então a experiência aqui é pessoal dos discípulos. E quando João está falando, ele está falando de uma experiência pessoal com Cristo. Aquele ombro que deitou no ombro do Senhor Jesus. O João que tocou verdadeiramente em Cristo, que a mão apalpou. E ele está falando desse Deus, que eles tiveram uma comunhão total. Eles não viram de longe, mas eles verdadeiramente tocaram no Senhor, apalparam, andaram com Ele. E nós vamos entender que há uma diferença entre apalpar e tocar. O apalpar aqui vem da palavra do grego psilafal, que é apalpar verdadeiramente, é estar, o toque. Mas o tocar, aquele tocar que eu e você experimentamos aqui, tocar no Senhor, assim como aquela mulher que 12 anos padecia com fluxo de sangue, ela disse simplesmente: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Esse tocar é diferente, ele é um toque de fé, ele é um ativar da fé. E esse tocar eu e você podemos fazer nessa noite. Nós não tivemos a chance de apalpar o Senhor como João teve, andou, encostou no lado dele. Mas nós temos a chance de tocar verdadeiramente pela fé, a ativar a fé, a ter acesso a uma graça divinal, a um encontro transformador pela fé com Ele. Basta que me toque, Senhor. Uma canção antiga, mas não vou cantar. Um tocar de fé.
João 13, 23 ao 25 vai dizer: ao lado de Jesus estava reclinado, ele fala dele próprio, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia, falando de Judas, né? Então aquele discípulo, ele sempre fala na terceira pessoa, aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E o Senhor vai falar de Judas. Do outro lado, quando o Senhor havia sido crucificado e entra numa sala onde os discípulos estavam ali na expectativa de que Maria havia falado, de que tinha visto o mestre, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio, ou melhor, numa outra ocasião. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, e estenda também a sua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque você me viu. Bem-aventurado são os que viram, os que não viram e creram. Esse é eu e você. Os que não vimos, o que não apalpamos, mas que cremos e que tocamos nele. A respeito do verbo da vida, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito do verbo da vida, a respeito de Jesus. O poder da palavra em forma humana que estava lá no princípio e agora se fez em carne aqui e habitou entre nós, e pudemos vir a glória manifesta no nosso meio. Nós temos a chance hoje de tocar em Jesus. Pela fé nós podemos tocar. Você pode ser sarado, você pode ser liberto, sua alma pode ser livre. Tudo aquilo que tem te amargurado, tudo aquilo que tem feito mal a você mesmo, se você tocar em Cristo, você pode ser liberto nessa noite. Basta você querer. É um querer seu, é uma busca sua. E Ele está aqui. Nós temos essa certeza, porque quando nós falamos: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E a vida, verso 2, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e delas damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida se manifestou. Ele fala da vida eterna, que estava com o Pai e foi estendida a mim e a você. A graça que veio com Cristo, que nos tocou, que nos abraçou e que nos fez filhos. Essa graça está aqui hoje à noite para tocar aquele que ainda não recebeu, não a recebeu. O Senhor quer mudar a nossa história, fazer de você uma pessoa diferente, dar a você uma chance do encontro verdadeiro, não com a religião, como eu falo, mas com a pessoa de Cristo. Efésios 2, 1 a 10 vai dizer assim: e lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que está lá, não está mais em nós.
Entre eles também nós também andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. A palavra vai dizer lá em Lamentações 3:22, que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Mas veja bem, Paulo também vai falar, então devemos permanecer no pecado para que a graça abunde? Não, você conhece a verdade, você tem que se afastar do pecado. Embora a misericórdia dele se transforma a cada dia, não perca seu tempo, não fique testando o Senhor, procure ter uma vida reta diante dele. Daqui a pouco nós vamos sentar à mesa com o Senhor, nós vamos cear com ele, estarmos com ele, e ele conosco. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, e ele vai dizer, João vai dizer que o quê? Que agora existe vida, e a vida se manifestou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para nos mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco com Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não creia que por você ser bonzinho, por você vir aqui todos os cultos no domingo, vir toda quarta, você vai ser salvo. Não, é pela graça. Você vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus vai te regenerar, te mudar, e pela graça você vai alcançar a salvação. Não de obras para que ninguém se glorie. O que foi falado aqui não é pelo que eu faço, mas pelo que ele já fez. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andasse nelas. Queridos, nós temos como igreja, como um pequeno grupo que somos aqui, dentro dos nossos limites, nós não vamos conseguir fazer o que o governo faz, e que o governo também não faz. Mas nós temos feito, por intermédio de irmãos, o mínimo possível. Tem uma ação social aqui, roupas são arrumadas, abre-se um dia como ontem para as pessoas virem aqui, a comunidade pegar, levar, não passar frio agora no inverno. Os irmãos, como hoje, trouxeram 1 quilo de alimento, fizemos sacolão, doamos, ajudamos pessoas que precisam. Nós fizemos as obras, e as obras não é só isso, também o que você faz ao seu irmão, a boa dádiva, o fruto que você faz ao seu redor, é o que nós precisamos fazer, porque se nós conhecemos a Cristo e vemos um irmão padecer e não fizemos nada, o amor não está em nós. E a vida foi manifestada, ou seja, a vida eterna foi manifestada. Era restrita ao Pai, inacessível pela lei. Era impossível que para cumprir a lei na essência, cumprir a lei para ser salvo era praticamente impossível, a ponto de que eles engoliam um mosquito e coavam um camelo. Como é que é? Engoliam um camelo, engoliam um mosquito e coavam, é mais ou menos isso. Ou seja, se prendiam nas mínimas coisas e esqueciam das coisas grandes, porque a lei era inacessível. Quando a graça vem, a vida vem, através de Cristo, eu e você podemos estar aqui, podemos ter esperança. Essa esperança que não traz mais confusão, porque Cristo foi derramado, o Espírito é derramado nos nossos corações e testifica essa certeza que eu e você temos, que somos salvos. É impossível você chegar aqui e dizer o seguinte: estou diante de Deus, faço tudo certo,
Tem certeza que tu vai ser salvo, irmão? Não, eu não sei se eu vou ser salvo. A primeira coisa que o cristão deve ter e ter ciência é que ele é salvo. Precisamos ter essa certeza. Mas é lógico, precisamos nos desviar do mal. Verso 3: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E a comunhão é o partilhar do que é bom. Quando eu tenho comunhão com vocês, eu tenho que compartilhar do que é bom com vocês. E a palavra de Deus é o que é bom, é o que nos alimenta, é o alimento para a alma. Então nós precisamos compartilhar. A palavra é compartilhada, não reter e ficar somente para nós, só nos alimentar. Precisamos passar adiante. Meu tempo está acabando. Eu vou ficar na metade aqui, eu estou agilizando. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então João, ele quer deixar registrado. Precisamos aprender sim, mas anunciar também. Não basta só reter. Não basta só ficar para mim e para você. Ele deixou registrado. Ele escreve uma carta. Será que você tem passado adiante aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração? Será que você tem passado para os seus filhos, para os seus amigos? Será que você tem declarado? Será que você tem ensinado? Será que nós temos divulgado? E eu faço, será que eu tenho deixado isso para ser gravado para as minhas gerações? Será que eu não tenho retido? Às vezes um testemunho, querida, impacta mais do que 1000 palavras faladas aqui. Às vezes quando nós testemunhamos, por menor que seja, aquilo pode impactar a vida de um irmão. Então, testemunhe. Verso 5: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando o Senhor fala, quando João fala, Deus é luz, e nele não há treva alguma, eu me reporto sempre à crucificação. Jesus vai dizer no momento da crucificação, e ele sempre anunciou aos seus discípulos que o Filho do Homem vai padecer, vai ser julgado, vai ser torturado, vai ser humilhado. Ele sempre soube. E ele chora diante do Pai, porque ele saberia que ia passar. Mas eu creio que o Senhor Jesus, ele não está referindo-se à dor que ele iria passar no físico. É fato que talvez ele teve medo, porque ele era humano. Mas o que o Senhor Jesus não queria viver era aquilo que ele nunca perdeu e que ele sempre teve, a comunhão com o Pai. E quando ele recebe o pecado da humanidade, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ali estava o pecado da humanidade. E João vai falar: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então o Senhor Jesus é separado do Pai naquele momento. E aquilo que mais doeu na alma dele é a separação, é aquilo que eu e você não devemos ter, a separação de Cristo pelo pecado. E nessa noite que eu e você venhamos a fazer uma autoanálise. Eu quero acabar por aqui, venhamos a fazer uma autoanálise. Que precisamos estar cada dia mais buscando a Ele em espírito e em verdade. Se andarmos na luz como na luz Ele está,
mantemos comunhão uns com os outros. Outra coisa a respeito da unidade. A palavra vai falar em Mateus 5:23 que se alguém trouxer uma oferta ao altar e se lembrar que tem algo contra o seu irmão, volte, peça perdão e depois traga a oferta. Não há na unidade, não pode haver no nosso meio rusgas, essa é a palavra. Não pode haver indiferença no nosso meio, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Se andarmos da luz como Ele está na luz, mantendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então está dizendo ali que precisamos manter a comunhão, para que haja o agir do sangue de Jesus, para que nos purifique. Precisamos ter comunhão. Lá maior. Recebi um novo coração do Pai. Você vai sair do seu lugar agora antes da ceia, e você vai abraçar o seu irmão. E se você tiver alguma coisa contra ele, peça perdão. Porque nós estamos na luz, mas precisamos manter a comunhão uns com os outros. E hoje é a noite de quebrarmos qualquer barreira, porque nós precisamos sentar à mesa com o Senhor de coração aberto e dizer: Senhor, sou teu filho,